gente, voltamos. Falei para vocês que era rapidinho, né? Não dá nem tempo de sentir saudade. Então vamos lá, estávamos conversando lá sobre o cartoon, né? Aí o que esse cartoon traz pra gente, né? Então só para refrescar aí, repetindo, né? Hope animals go to heaven. Eu espero que os animais vão para o céu. It's beautiful to hear you say that, né? Bonito escutar você dizer isso. E ela fala, do you really mean it? Olha só a construção, vejam essa estrutura, ó. Do you really mean it? Né? Você de fato acredita nisso? Né? E aí ele continua, of course, é claro, né? It wouldn't be heaven without ribbon chicken's wings, né? Então não seria o céu se não tivesse as asas e as coxinhas de frango, né? E aí a gente vai para o desafio, tá bom? A gente tem um desafio aí para responder sobre esse cartoon. Olha só o que diz, ó, the sentence, do you really mean that? Taken from the comic strip, express. O que é que essa estrutura expressa? Será que é a letra A question in the simple present tense? Será que é a letra B, a surprise in the present progressive tense? A C, a doubt in the past tense? Ou será que é uma hipótese in the future tense? Né? Qual é a opinião de vocês? Compartilhem aqui conosco a letra A, B, C ou D. Qual é que vocês acham que melhor representa aí essa estrutura? Do you really mean that? O que vocês acham? Vou nem dar o tempo não. É nós aqui, rapidex. A letra A, José Henrique. Quem mais, gente? Alguém mais? Bom, a letra C, pessoal de Tauleiras diz que é a letra C. Vamos lá para as análises. Olha só, vejam que é uma question, não é isso? Só que é uma surprise in the present progressive tense? Não, é uma question, não é uma surprise, né? A letra C, a doubt in the past tense. Será que é uma dúvida no passado? Não, nós não temos passado, viu, pessoal? Aí a gente não tem nenhum auxiliar do passado e nenhum verbo está no passado. Então, não é a letra C. A letra D, a hypothesis in the future tense. Está no futuro a frase? Não tem o will, não tem going to, então a frase não está no futuro. Então, nós temos aí o quê? Uma question. A question in the simple present tense. Né? Então, nós temos aí uma pergunta no futuro. No que futuro, gente? Uma question no simple present tense, tá bom? No presente simples. Ok, gente? Bom, e aí eu trouxe mais um desafio, né? Quase finalizando aqui para a gente entrar no nosso próximo tópico. Retire do trecho o que se pede, tá? Então, o trecho pede o quê? Que você tire uma frase na afirmativa e uma frase na negativa. Lembrando que a frase tem que estar no simple present, ou presente simples, no caso, né? Então, uma frase na forma afirmativa no presente simples e uma frase na forma negativa do presente simples. Vamos lá? Pode ser assim? Vamos lá, gente. 3 minutinhos. 3 minutinhos. A ação.
Vamos lá. Eba, já estou vendo aqui umas respostas, né? O José Henrique escreveu aqui uma frase na afirmativa, está ali, perfeito. Ele diz, the processor does all the processing. Great. E a negativa, because the processor does not have a large internal data storage area. Ok, pois vamos lá, né? Vamos aí ver se confere, né, pessoal? Mais alguém? Não? Pois vamos lá. Ó. In the heart of computers. Eu não vou traduzir por enquanto, tá bom? Porque tem mais um desafio aí para vocês, tá? Ó, the core, vão entendendo, procurando captar aí as palavras cognatas, que daqui a pouco vocês vão ter que fazer uma inferência. The core of a computer is the CPU, né? Central Processing Unit. The electronic unit at the center of the computer system is where the actual work of the computer takes place. The processor, olha aí, the processor does all the processing, né? Então, o processador faz todo o processamento, né? Aqui nós já teríamos uma frase na afirmativa, tá bom? Uma affirmative form. And controls all the other devices in the computer system, né? Aqui já poderia ser até outra, né? Se fosse o caso, né? Ele faz o que? Ele processa, né? Faz todo o trabalho o processador faz todo o processamento e controla, né? Eita, já estou falando demais. All the other devices in the computer system. Pronto. Because the processor does not, estão vendo aqui, ó, does not have a large internal data storage area. Ok, então temos aí as frases bem pertinho uma da outra, né? Então, the processor does all the processing. Nós temos aqui a affirmative form. Gente, eu vou marcar aqui, tá bom? Porque como é um pouquinho grande, eu acho que não vai caber aqui embaixo, não. Será que eu puxando assim dá? Então, aqui eu tenho a minha affirmative form. Então, affirmative form. Ok? E logo abaixo, tá? Eu tenho aqui a negative form. Ok, pessoal? Great. E aí, ó, lá na quinta, qual é o significado das palavras em destaque? Né? Nós temos aí a letra A, devices, e na letra B, storage. E aí, gente, o que significam essas palavras? O que vocês acham? Deem uma olhadinha aí rapidinho, né? Leiam mais uma vez o trecho. E aí tentem inferir, olhando para as palavras que estão próximas a elas, tá bom? Aí só 2 minutinhos dá tempo, né? Porque vocês já leram uma vez, então vocês têm 2 minutinhos. Vamos lá, 2 minutos, 2 minutes.
Pronto, gente, descobriram? Me digam o que significa aí a palavra devices, o que vocês entenderam, o que vocês conseguiram inferir dessa palavra. E a palavra storage. Vamos lá? Tá difícil? Eu acho até que vocês já conhecem essas palavras, não? Esse vocabulário é bem parecido, bem próximo, né, aí do contexto de vocês, né? Então, ó, in the heart of computers, né? Então, no coração dos computadores, né? Então, ó, the core of a computer is the CPU, né? The Central Processing Unit, né? Então, aí seria assim o coração do computador, né? A chave do computador, né? A parte mais importante do computador. A Central Processing Unit, né? Que é a unidade de processamento central. This Electronic Unit, né? Vou marcando aqui, ó, cognato, electronic, at the center of the computer, né? System is where the actual work of the computer takes place, né? Então, a unidade eletrônica, né? Lá do centro do sistema do computador e é onde o trabalho de fato, né? Onde o real trabalho do computador acontece. The processor does all the processing, né? Então, o processador faz todo o processamento and controls, olha aí, all the other devices in the computer system. E controla todos os outros dispositivos no sistema do computador. Concordam comigo? Então, aqui a gente tem ó, dispositivos. Because the processor does not have a large internal data storage area, ou porque o processador não tem vamos dizer assim, um largo espaço para uma larga área de armazenamento, né, de dados, né, o storage, internal data storage area, information must be stored somewhere, né, então a informação ela precisa ser armazenada em algum lugar. Então, quando a gente fala de storage, está falando de armazenamento, tá? Isso aqui acho que vocês entendem mais do que eu, hein? The main memory, memória RAM e a memória ROM, no caso aí, né, run and ROM, is part of the computer where programs and data being used by the processor can be stored, né? Então, a memória principal é parte do computador onde os programas e os dados podem ser usados, né, pelo processador para ser armazenado, certo? Ok, gente? Alright, vamos lá. Agora vamos conversar um pouquinho aí sobre scanning e sobre skimming, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, a gente está chegando no finalzinho da aula, mas na próxima aula a gente retoma, tá bom? A gente faz a review e treina também, mas hoje nós também temos vamos treinar. Gente, quando a gente fala de scanning e skimming, a gente está falando de estratégias de leitura, tá? São estratégias de leitura que permitem a gente alcançar uma certa eficiência, uma certa praticidade quando nós estivermos fazendo as análises, as compreensões textuais, certo? E aí elas têm uma diferençazinha entre elas, mas as duas meio que se complementam, tá? E, claro, né, você pode escolher qual que você vai usar de acordo com o seu objetivo de leitura, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o scanning, né? O que é esse scanning? Gente, quando a gente fala de scanning, é uma leitura rápida do texto, tá? Com o objetivo de encontrar informações específicas. E você pode obter essas informações observando números, observando datas, observando imagens, observando gráficos, tá? E o objetivo é procurar por palavras relevantes que vão te trazer aí, né, que vão te ajudar a encontrar, tá, essas informações específicas, certo? É bastante útil, né, para responder questões do tipo verdadeiro ou falso, em testes, ou buscar por pontos específicos, certo? Então, o scanning, né, aí a princípio, né, nesse primeiro ponto que a gente tem que lembrar, a gente usa o scanning para encontrar informações específicas, informações pontuais, certo? Nos textos que nós estamos lendo.
E aí, como é que funciona essa técnica, né? Então, com essa técnica, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai correr os olhos rapidamente pelo texto até a gente encontrar aquela informação específica desejada, né? A gente não vai ali, a gente vai estar procurando, correndo o olhar ali pelo texto rapidamente até o olhar chegar naquela informação que nós estamos buscando. E é bastante útil quando o leitor ele sabe exatamente que informação está sendo buscada, né? Então, às vezes, para a gente aplicar melhor o scanning, você vai lá na questão, se você está respondendo o exercício, primeiro vai lá na questão, vê que informação é que a questão está pedindo, aí você vai lá para o texto, né? E assim você faz o scanning, porque você sabe exatamente qual é a informação que você deve buscar no texto, certo? Então, nessa estratégia, o leitor ele é seletivo, ele é objetivo, e aí nem sempre ele vai precisar ler o texto na íntegra, né? Ler o texto todo, certo? Por quê? Porque ele quer uma informação mais específica. Achou? Pronto. A não ser que ele queira buscar mais informações, e aí ele pode estar complementando com o skimming, que a gente vai já ver, tá bom? Então, ó, envolve correr os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras-chave, procurando palavras específicas, né, ideias específicas que remetam lá àquela informação que a pessoa está buscando, tá? Ao realizar o scanning, né, o que a gente faz? A gente verifica se o autor ele fez uso de organizadores no texto, né, tipo usou números, né, usou letras, né, letra A, letra B, usou parágrafos, usou palavras em negrito, né, foi itálico. O tamanho da fonte, ele variou o tamanho da fonte. E as cores, ele usou várias cores, usou a mesma cor, né? Está organizado em tópicos, então tudo isso também vai impactar na hora da gente fazer a leitura, utilizando a estratégia de scanning, né? Tudo isso vai, vamos dizer assim, contribuir para você localizar a informação específica que você está buscando com essa leitura, tá? E quando a gente fala de scanning, gente, tá? A gente, de uma certa forma, existem algumas estratégias que ajudam um pouquinho. Ó, ao aplicada na leitura de textos em língua estrangeira, você pode, né, ler primeiro as questões, né, que eu acabei de falar. Você vai lá na questão, ver o que a questão está pedindo, porque aí você vai saber que informação você vai buscar, né? Isso te permite ter mais objetividade na tua leitura e utilizar a estratégia de uma forma mais viável, vamos dizer assim, né? Mais prática, né? Outro ponto, verificar que tipo de informação você precisa. Nessa informação que você está buscando, é um número? É uma data? É o nome de alguém? Né? É o nome de um lugar? Né? Outro aspecto é você buscar diretamente, né? Ir direto a essa informação. Então, não é necessário ler e nem compreender todas as palavras do texto. É o que? É exatamente ir diretamente ao ponto, né? A informação que você está buscando. Certo, gente? E alguns exemplos de scanning, né? Às vezes a gente faz e nem observa, né? Por exemplo, ao usar o dicionário, quando você está buscando o significado de uma palavra, você está fazendo uso do scanning. Você não quer encontrar o significado da palavra? Por exemplo, essa palavra scanning. Será que tem no dicionário? Opa, deixa eu procurar o dicionário, vou localizar a palavra scanning. Então, você já está indo sabendo o que você quer localizar, aquela informação específica, né? Então, você faz isso quando você está buscando ali, pesquisando o significado de uma palavra no dicionário. É um exemplo de scanning, né? Outra coisa, quando você está buscando o número, né, do celular de alguém lá na agenda do seu celular. Então, você sabe qual é o número que você quer. Então, você vai lá na agenda, lá procurar até você localizar o número do telefone que você está buscando. Isso é fazer um scanning de uma certa forma, tá? A utilização do índice de um livro para encontrar um capítulo de interesse, né? Eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre Business Intelligence, né? Aí você pega o livro, deixa eu ver se nesse livro tem algum capítulo que fala sobre Business Intelligence. Então, você já tem na sua mente que você quer informação sobre Business Intelligence. Então, você vai lá no índice do livro e vê se tem um capítulo que fala sobre Business Intelligence. Então, nesse momento, você também está aplicando a estratégia de scanning, tá? Veja só como é interessante, né? A gente faz uso disso e, às vezes, nem percebe, né? A gente faz rotineiramente, nem se dá conta, né?
Aqui nas leituras que nós já fizemos, nós já praticamos o scanning, tá? Vamos fazer uma activity? Vamos lá, eu trouxe um desafio para vocês utilizarem, aplicarem aí o scanning, né? Esse nós vamos fazer juntos, ok? Então, eu trouxe aí um cartaz, Remove Advertisement, né? O que vocês vão fazer, né? A gente vai ler, nós vamos ler, né? Vamos pegar algumas informações desse texto e marcar as assertivas, se são verdadeiras ou falsas. Para isso, aplicando a estratégia do scanning, nós vamos lá na alternativa, vamos lá, ó, true or false. Então, vamos ler cada frase, vamos voltar lá no texto e marcar se essa informação ela é verdadeira ou falsa, combinado? A primeira diz assim, ó, the movie theater is closed on Tuesday. Ó, eu vou até marcar a informação. Vamos verificar se isso aí confere. Closed on Tuesday. Será que está fechado nas terças-feiras? Bora ver aqui, olha lá. Vou correr os olhos aqui rapidamente, vou fazer por partes. Movie World Cinema. Ok. Yes, we are open 7 days a week. Olha aí, já achei, ó. We are open 7 days a week, né? Então, 7 days a week, 7 dias na semana. Então, será que é aberto somente nas terças-feiras? No. Então, essa informação ela é false, tá? Vamos ver na 2. Car Wars 3, ó. Car Wars 3 is an action movie. Então, vou verificar se esse Car Wars 3 é de fato um filme de ação, um action movie, né? Opa, passei demais. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos procurar, ó. Car Wars 3, não é aqui. Aqui é o Jurassic Park, é o Funny Bunny. Achei, Car Wars 3. Vamos ver o que fala aqui. In Out of This World Move About, Two Thumbs Up. Oh, The Action Movie You Can't Miss, né? O filme de ação que você não pode perder. É um action movie, não é isso? Então, vou marcar aqui True. Na 3, The Last Showing on Funny Bunny. Ó, a última, né, exibição aí do Funny Bunny é o quê? 9:30. Será? Vamos lá. Cadê o Funny Bunny? Achei o Funny Bunny. Ok, Showtimes. Showtimes, né? Horário aí que acontecem aí as sessões. Então, ele traz aqui, ó, 9h30 da manhã, 11h45 da manhã, 1h45 da tarde, aí vai. 4h30 da tarde, 6 horas da tarde, 8h30. Não, como assim? É o último, last showing, é que horas? 8h30 da noite, e não 9h30 da manhã, não é isso? Então, essa informação, ela é falsa. For the first showing of Jurassic Park, ó, first, né? A primeira sessão do Jurassic Park is at 10. Vamos lá? Será que confere? Será que é isso mesmo? Jurassic Park. Vamos lá. Showtimes, ó. Primeira sessão, 10 a.m. Confere? Sim, true. Quinta, you can win a free move ticket or free move ticket going online, né? Vamos ver se essa informação confere. Vamos ver aqui no início, ó. You are open 7 days a week, tem a location, a street, não é isso que eu quero. Like us on Facebook. And win a free movie ticket, né? Então, dê um like lá no Facebook, você pode ganhar um ticket, né? Então, a informação, ela é true, verdadeira. Então, perceberam aí que a gente não foi se ater a todos os detalhes, né, aqui desse cartaz. O que foi que nós fizemos? Fomos lá nas questões e fomos atrás das informações específicas. A gente já sabia qual era a informação que a gente estava buscando e isso facilitou a nossa leitura, né? Conseguimos atingir aí o nosso objetivo, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o skimming, né? Gente, o skimming, ele é uma breve leitura, né? Mas essa breve leitura traz para a gente o quê? A ideia geral do texto, né? Diferente lá do scanning, no scanning a gente foca mais em quê? Nas especificidades, né? Já o skimming, né? Ideia geral. Significa ler ou examinar superficialmente, né? Para que eu consiga captar a ideia geral desse texto. É fazer uma leitura rápida do texto para captar os conceitos, as ideias principais, as informações relevantes que aquele texto traz. E ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Quando? Quando folheamos um jornal, por exemplo,
ou uma revista, para obter uma geral das principais informações, matérias ou reportagens. Por exemplo, eu gosto muitas vezes de entrar nos sites jornalísticos, né? A nível nacional, às vezes local, e ali eu abro a página principal e vou olhando rapidamente quais são as notícias, né, que vem sendo aí apresentadas nesse jornal, né, o que vem trazendo ali naquele site, tá bom? Então isso eu faço bastante. As revistas também, hoje a gente tem muitas revistas eletrônicas, né, vamos dizer assim, os sites de magazines, né, os sites de jornais, né? Então eu gosto muito de acessar para ver, tá? Especialmente assim para gente que estuda inglês, por exemplo, às vezes dou uma olhadinha no New York Times lá, né, para ver o que tem na própria Times. Então eu olho ali aquela página zona geral para me certificar do que tem. Então nesse momento aí a gente está fazendo um skimming, né? Então fazer isso vai me dar a ideia do geral, né, daquelas informações que vem trazendo ali naquela página principal daquele site, né? Ao praticar, gente, quando a gente fala de skimming, né? Então, o leitor ele pode valer-se de algumas estratégias, por exemplo, né? Ele pode, primeiramente, ler o título, né? Vai ler o subtítulo, tá? A primeira frase de cada parágrafo, as legendas das ilustrações, certo? Ler o primeiro parágrafo e o último parágrafo, porque normalmente um texto ele vai lá no primeiro parágrafo, é como se ele fosse fazer uma introdução do que ele vai abordar. E o último parágrafo é o que? É o fechamento. Então, no primeiro e no último parágrafo, eu também encontro aí também a ideia geral, a ideia central daquele texto, certo? Originalmente, gente, quando a gente fala de skimming, significa o processo de tirar nata do leite, vamos dizer assim, né? A gente faz a leitura rápida do texto e vai trazer daquele texto a informação que é de fato relevante, né? A essência do texto. E isso você faz realizando o skimming, né? Essa estratégia de skimming, né? Então, tanto o scanning como o skimming são estratégias excelentes na hora de fazer as compreensões textuais. Elas só diferem nesse aspecto, né? Uma é mais específica, o scanning, e o skimming já é mais geral, né? Então, você usa quando você quer pegar a ideia geral, mais central do texto. Certo, gente? Tudo tranquilo até aqui? Alguém quer perguntar? No question? Então, vamos lá. Seguindo mais um pouquinho aí sobre o skimming, né? Então, no skimming, a gente também pode ler, né? E pode ali marcar com marca-texto, tá? As principais informações daquele texto ali, tá? E aí, quando você retornar, você vai focar a sua leitura naquelas partes que você marcou, né? Porque com certeza ali tem detalhado ali os pontos principais daquele texto, tá bom? Então, tem aí o ato de marcar apenas as partes principais de um texto com o marca-texto é uma maneira de utilizar essa técnica no cotidiano. Assim, quando retornar novamente ao texto, em busca do seu tópico principal, só serão lidas as partes gravadas. Vocês fazem muito isso? Eu faço muito isso nas minhas leituras. Gente, é impressionante. Meus livros são marcados. Eu gosto de ler, aí eu marco, às vezes boto uma observaçãozinha no canto, aí quando eu vou ler pela segunda vez, eu realmente só vou focar naquelas partes que eu marquei e às vezes na observaçãozinha que eu destaquei lá do ladinho, né? Às vezes eu mesmo ponho com minha letra e risco e faço a informação. Isso também, gente, é uma forma de fazer um skimming, né? Então, essa leitura, ela ajuda nesse aspecto também. A gente está trazendo para o inglês, né? Mas de repente até na leitura em português agiliza para a gente, né? Agiliza o nosso processo de leitura. A gente consegue sistematizar melhor na nossa cabeça as ideias, né? Na hora de construir, né? As ideias, na hora de captar as ideias gerais daquele texto, certo, gente? Então são estratégias relevantes demais, tá bom? Gente, e aí, ó, o skimming ele pode ser realizado da seguinte forma, né? Como é que a gente faz o skimming? Vamos ver algumas dicas aí? Primeiro, atentar para a estrutura do texto, né? Ver como é que esse texto está disposto no papel, né? Quantos parágrafos ele tem, se ele está distribuído em colunas, né? Se tem tópicos ali. Observar o formato do texto, se esse texto é uma entrevista, se esse texto é uma história, se é uma receita, né? Um e-mail, se é uma carta, se é um artigo de revista, pode ser de repente um cartoon, né? Então, todas essas informações vocês podem
essas estratégias vocês podem utilizar para incrementar o skimming de vocês. Observar e analisar as imagens, né, que aquele texto tiver, caso existam, né. Então, veja que a gente está sempre batendo nessa tecla, né, a linguagem não verbal. Então, as imagens, quando elas aparecem ali no texto, elas significam muita coisa, né. Ler os títulos, ler os subtítulos daquele texto, né? E isso também vai te ajudar na hora de identificar ali a ideia principal do texto, tá? Na estratégia de skimming, tá bom? Ler as palavras iniciais dos parágrafos, aquilo que eu já havia falado, isso vai te permitir ter o panorama, né? O panorama geral daquele texto, né? O que aquele texto vem trabalhando. Porque, como eu falei, no primeiro parágrafo, normalmente tem ali a introdução de tudo que vai ser trabalhado, e aí lá no último parágrafo vem a conclusão. Então, normalmente nesses 2 parágrafos aí a gente também consegue captar a essência, né, do texto, a essência das informações que o texto está tentando passar para a gente. Gente, está tudo ok, tudo tranquilo em relação ao scanning e ao skimming em especial. Querem perguntar? Sem perguntas? Perfeito. Então, assim, aqui, né, eu trouxe um comparativozinho, o skimming e o scanning, né? Então, você usa o skimming para captar a essência de um texto, né, a ideia geral. E você usa o scanning para obter informações mais específicas desse texto. E você pode usar as 2 estratégias. Professor, eu vou usar só uma, vou usar 2, o que você recomenda? Você pode usar as 2. Vai depender do seu objetivo de leitura, né? Se usar só o scanning resolve, ok. Se usar as 2 resolve mais e de uma forma mais rápida, melhor ainda. Ah, não, resolve só o skimming, resolve. Pois pronto, né? Então, após fazer o skimming de um texto, por exemplo, você vai usar o skimming para captar a ideia principal, depois você volta e utiliza o scanning para obter as informações específicas também, né? Não tem problema, como mais uma vez falando, vai depender do objetivo de leitura de vocês, né? O que vocês querem com aquela proposta de leitura, né? E aí vamos fazer uma activity, a gente já está chegando no finalzinho, mas dá tempo a gente fazer a nossa activity, tá? Gente, observem esse texto. Tá? Living in the future. Tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que esse texto... Aí eu vou voltar para cá. Ai, peraí. Passei demais? Não, tá certo. Eu quero que vocês leiam rapidamente esse texto, fazendo o skimming, tá? E aí, ao fazer o skimming, professor, esse skimming eu posso de repente destacar aquelas palavras que chamaram a atenção? Posso separar cognatos? Pode, né? Você pode sim, tem a palavra repetida, enfim, pode, você faz, você junta todas essas estratégias, faz o skimming e tenta montar a ideia geral. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam o skimming, eu quero que vocês me digam qual é a ideia geral desse texto, tá bom? Fazendo o skimming, primeira leitura, tá? E aí, depois, eu quero o outro desafio, que é o skimming. Vamos começar pelo skimming, tá bom? Façam o skimming. É pequeno o texto, 2 minutinhos dá tempo. Vamos lá, 2 minutinhos. Eu quero saber a ideia geral desse texto. 2 minutos, vamos lá.
Pronto, gente. E aí, deu para captar a ideia geral desse texto? Ó, eu vou fazer aí um esquema rapidinho. Vamos lá, vamos fazer um esquema rapidinho. Ó. Living in the future. Eu vou marcar algumas coisas que me chamou a atenção aqui, tá bom? Ó, our life in the future will be changed forever by multimedia. The way we live, work and play will be totally different. Diferente, totalmente diferente from what it is now. Birdsey Jobber J states in an article that soon will probably be answering our televisions and watching our phones. Our interactive TVs will actually be some combination of television, telephone, and computer, through which we will have access to shopping, olha, movies, and other types of information whenever we want them. Ó, perfeito. Então, marquei algumas palavras cognatas. E por esse meu esquema, eu detectei aí que, olha o José Henrique aqui, deixa eu só entender aqui a fala do José Henrique. Ele disse que sobre a vida no futuro, sobre as mudanças, exatamente, né? As mudanças relativas a quê? Aos meios multimídia que a gente vai usar. Na verdade, esse não é um texto muito atual, tá, gente? Eu trouxe proposital mesmo. Então, ele vai trazer o quê? As diferenças no futuro, no uso dessas multimídias, né? Ó, televisão, a gente vai assistir pelo telefone, que é a coisa que a gente já faz, né? As TVs vai ser uma combinação de quê? De televisão, de telefone, de computador, não é isso? E aí ele fala acesso. Acesso a quê? A compras, acesso a filmes e outros tipos de informações. Olha aí. Pronto, captamos aí a ideia geral do texto. E aí eu quero saber de vocês quais são os recursos tecnológicos que ele traz. Ó, fizemos o skimming, detectamos aí a ideia geral. Agora me digam, fazendo um scanning rapidinho, não vou nem sair aqui, vou ficar aqui aperreando vocês. Quais são aí os tipos de recursos tecnológicos que ele fala? Me citem alguns exemplos. Façam aí um scanning bem rapidinho. Ó, eu vou até colocar aqui na frente. Quais as tecnologias citadas no texto? Quais são as tecnologias que esse texto traz para a gente? Vamos lá, a gente falou do assunto geral, lá no skimming, e agora eu quero as tecnologias que o texto fala. E aí é uma formação específica, né? Então, façam o skimming rapidinho. Como já está tudo marcadinho aí, já está tudo mais fácil. Passa o olho, vê onde é que ele fala aí das tecnologias, que tecnologias são essas. O que vocês acham? Bora lá? Ó, então ele fala aí de quê? Ele fala de televisions, ele fala de telephone, né? Fala de quê? Computer, computador, não é isso? Pronto, então essas são as três tecnologias aí que ele vem relatando, né? Então, televisão, telefone e computador, né? Tudo isso muito conectado. Uma coisa aí a gente pode usar para várias coisas, né? Inclusive pelo celular, né? A gente concorda? Pronto, então aí era só para me mostrar para vocês a questão do skimming e do skinning. E aí eu vou deixando uma homework para vocês, tá bom? Então nessa homework a gente tem aí um advertisement, é um anúncio. Vocês vão ler esse anúncio, observem a imagem, observem os números, tem números, as palavras, tem itens, tem tópicos, tem título, tem subtítulo, né? Identifiquem que tipo de texto é, tá? Para vocês responderem as questões, né? Então, vejam que nós temos duas questões. Podem até, de repente, ir lá na questão, depois volta lá para o texto, né? Então, a gente tem aí, ó, a primeira, tá? A primeira já dá a dica, né? Então, você vai ler a primeira, volta lá no texto e tenta responder. E a segunda, né? Aí tá a segunda informação bem específica. Então, você vem e volta lá no anúncio e para vocês tentarem responder, certo, gente? Então, com isso, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, tá? Nós conversamos aí sobre o Simple Present, que foi a novidade de hoje, né? O Simple Present na interrogativa e na negativa. Então, aproveitem para dar uma estudada, certo?
Então, treinem bastante, tá? E aí tivemos o momento da nossa prática também, envolvendo o Simple Present, né? Com textos, com a parte gramatical também. E finalizamos agora com o skimming e o scanning, né? Então, lembrem-se que o skimming, ele traz, né? É uma estratégia muito usada para você detectar a ideia geral do texto, do que você está lendo. E o scanning é uma informação mais específica que você quer encontrar, tá? Então, na Homework, vocês vão perceber bastante aí a diferença entre essas duas estratégias, mas eu creio que lá vai ser bem melhor para vocês utilizarem o scanning. Mas vocês decidam, tá bom? Como eu falei, elas não se excluem, né? São estratégias que não se excluem, mas que na verdade elas vão se complementar dependendo do objetivo de leitura de vocês, tá bom? Então, não deixem de fazer a Homework, não deixem de inserir um pouquinho de inglês no estudo de vocês, e eu encontro vocês na próxima semana. See you next class. Bye, bye.